Ontem, 7 ministros reunidos com o presidente Lula para tratar dessa questão envolvendo deportações dos Estados Unidos. A gente vai ouvir rapidinho aqui o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, falando, né, que basicamente o que eles querem é dignidade nesses voos. A gente vai ouvir o que disse o ministro. Bom, primeiro que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Não foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Então tá aí, o ministro dizendo que o governo brasileiro quer condições dignas desse transporte, mas que não vai mandar aviões da FAB para lá, Eliane. Exatamente. O governo está muito preocupado em calibrar a resposta a tudo isso, né? Porque há que se reconhecer, e o governo brasileiro reconhece, que quem entra ilegalmente num país, né, e permanece ilegalmente no país está cometendo um crime. Está desrespeitando uma lei daquele país. É o caso de imigrantes nos Estados Unidos. Então, ninguém desconsidera o direito do Trump de deportar os ilegais. Ponto. O problema é o que aconteceu com este voo especificamente. É isso que o ministro estava falando. O Mauro Vieira ontem fez um relato, assim como também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Os dois fizeram relatos sobre esse voo que veio dos Estados Unidos com 88 brasileiros e outros deportados, né? Um avião velho caindo aos pedaços, né? Sem manutenção adequada, ou seja, que pôs em risco a vida das pessoas e, além de tudo, com o ar-condicionado quebrado. Então, o voo parou no Panamá. Todos eles ficaram trancados dentro do avião. Imagina, trancados dentro do avião sem ar-condicionado, né? Inclusive 4 crianças, né? As pessoas acorrentadas pelos pés, algemadas pelas mãos, inclusive na hora de ir ao banheiro. Imagina o desespero disso dentro de um avião, né? Aí chega, o avião tem problemas técnicos, não consegue decolar, aí para em Manaus. O avião era para vir para Belo Horizonte, né? E não ficou no meio do caminho, em Manaus. O governo brasileiro teve que mandar um avião da FAB resgatar os brasileiros que estavam lá. O desespero daquelas pessoas lá dentro, um ou mais dos brasileiros tiveram que abrir na marra a porta de emergência, né? Aquela esteira saiu do avião, eles tiveram que sair pela esteira, como se estivessem saindo para a água numa questão de emergência. Ou seja, foi um voo terrível. Outra coisa que o Brasil registra, né, o Itamaraty registra, e a Polícia Federal também, né, é que o voo não tinha uma tripulação fixa, eram terceirizados, né, só tinha um agente de imigração. As outras pessoas que estavam cuidando dos deportados eram todas terceirizadas, que não tinham o menor traquejo, menor informação, menor treinamento para cuidar da situação. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Isso não pode. Então, as minhas fontes do Itamaraty dizem que o Brasil tem recebido 15 voos dos Estados Unidos por ano nos últimos 3 anos, ou seja, foram 45 voos. Muitas pessoas vieram acorrentadas não, algemadas, mas, sabe, tudo tem limite, mas ao mesmo tempo o Brasil não quer bater de frente com os Estados Unidos do Trump. Inclusive eles chamam o voo de voo Biden,
porque tudo isso, essa deportação desses 88 estava prevista, essa deportação, estava tudo planejado já e mal planejado, mas enfim, o que fazer agora? Uma das coisas importantes é que a Macaé Evaristo, que é a ministra de Direitos Humanos, está em Belo Horizonte e vai ser criado um centro de recepção para os deportados brasileiros, porque assim como tem a operação acolhida para os venezuelanos que migram para o Brasil, agora vai ter uma operação acolhida também para os brasileiros que retornam sem emprego, sem dinheiro, com crianças, sem casa aqui. Muitos venderam tudo para migrar para os Estados Unidos, não tem, enfim, apoio nenhum. Então, esse centro vai ter o acolhimento para, inclusive, averiguar as condições de saúde, quem está entrando, se eles têm condições, têm parentes onde ficar, e também ali um acordo com empresas brasileiras para tentar conseguir empregos, colocações para esses deportados. É uma coisa assim, muito triste quem precisa sair do seu país porque não tem condições mínimas de vida e que depois é deportado do outro país de volta, fica para lá e para cá com criança, com tudo. É tudo muito triste. Agora, Heisen e ouvintes, hoje eu recebi de um embaixador brasileiro uma foto que é muito chocante, né? Um deportado que não é brasileiro, mas é latino, é cercado de policiais e esse deportado com uma camisa apoiando Trump. Latinos com Trump. Pois é, mas o Trump não está com os latinos. É isso. Bom, Eliane, outro assunto agora, uma questão interna. Hoje o presidente Lula recebe presidentes de grandes bancos, exatamente no dia em que o Copom deve anunciar uma nova alta dos juros. Pois é curioso porque apareceu assim, subitamente, do nada, essa agenda do presidente do presidente Lula com os CEOs dos bancos privados, os 3 maiores, Bradesco, Itaú e Santander, e também os presidentes dos bancos públicos, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também o BNDES. O que eles estarão discutindo? A questão dos juros? Provavelmente sim, porque a gente sabe que a taxa de juros do Copom é uma taxa indicativa, né? É uma taxa que o Banco Central oferece como referência oficial, mas os bancos privados têm lá os seus mecanismos, sua dinâmica. Vamos ver o que o Lula vai conversar ou eventualmente pedir para a cúpula dos bancos. Lembrando que também o presidente da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, o que ele também pode propor, o que ele vem negociando, intermediando entre bancos privados e governo federal. Isso é muito importante e diz direito a todos nós e a cada um de nós, porque afinal das contas vem aí mais uma pancada nos juros nessa primeira reunião do Copom, não apenas a primeira reunião do ano, mas também a primeira reunião na gestão Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula e amigo, tem canal direto com o Lula. Muito bem, amanhã com certeza a gente comenta. Eliane, hoje tem reunião do Conselho de Administração da Petrobras e deve estar na mesa aí uma proposta de aumento pelo menos do diesel, né? A ideia é aumentar, até todo mundo está falando até agora em aumentar só o diesel, mas a ideia é aumentar combustíveis, ou seja, diesel
e gasolina, né? É uma decisão difícil, aliás, modestamente foi um furo de reportagem meu, porque eu venho falando isso na TV Globo, inclusive na Globo News desde segunda-feira, escrevi a coluna de segunda-feira à noite sobre isso. O governo vai ter que aumentar, porque há uma defasagem de preços. O governo não, né? A Petrobras. Há uma defasagem de preços entre o preço dos combustíveis aqui dentro do Brasil e o preço praticado internacionalmente. Ou seja, não dá para o Brasil, por exemplo, importar diesel, gasolina mais caros e vender aqui dentro do Brasil mais baratos, né? Não tem sentido. A defasagem em relação ao mercado internacional é de 7,5% para a gasolina e de 15% para o diesel. Não tem empresa que resista, né? Hoje, inclusive, está prevista uma reunião da Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, com representantes dos acionistas da Petrobras. É uma decisão muito complexa, sabe, Heisen? São aquelas decisões que os governantes precisam tomar, que os governos precisam tomar e que são muito difíceis, porque o Lula está com uma popularidade baixa, né? Pela primeira vez, a Quest identificou desde o primeiro dia de mandato, pela primeira vez, a popularidade do governo Lula está menor, a aprovação do governo Lula está menor do que a desaprovação, 47 de aprovação e 49 de desaprovação, né? E aumentar a gasolina, obviamente, tem impacto na popularidade de governantes. Vai ter impacto, sim, na popularidade do Lula. Com o seguinte detalhe, não é só na popularidade, não é só a questão política, é a questão econômica, porque tem impacto em toda a cadeia produtiva. Lembrando que caminhão que transporta alimentos, por exemplo, circula com diesel, né? Ônibus que transportam pessoas circulam com gasolina ou diesel. Enfim, isso tem um impacto na inflação, nos preços de alimentos, em toda a cadeia produtiva. Mas a Petrobras é uma empresa de economia mista, que tem acionistas e que precisa de investimentos internacionais. Ou seja, é uma escolha de Sofia, mas chegou um limite, né? O que o governo não pode fazer, Heisen, é repetir o erro da Dilma Rousseff, que segurava o preço artificialmente e que custou muito caro, não apenas à Petrobras, mas ao próprio mandato dela. E pelo que você relatou, né, pelo que você escreveu desse encontro aí na coluna, né, Eliane, o presidente foi avisado então, né? O presidente Lula foi avisado já pela presidente da Petrobras. Com certeza, isso, né? A minha conversa com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi na sexta-feira, conversei longamente com ele e já estava tudo certo. Tem que aumentar o preço. O problema é como explicar pragmaticamente para a sociedade brasileira. Até porque, Heisen, em tempos de redes sociais, né, você explica racionalmente, explica tintim por tintim, mas as pessoas que não querem entender não vão entender, por mais que você explique didaticamente. Ou seja, as redes sociais não estão aí para acatar, para entender e para explicar. Estão aí para confundir e bater, né? É isso. Bom, vem mesmo, então, pelo jeito, a dose é que a gente vai saber, talvez hoje ainda, vamos aguardar. Eliane, e da reforma ministerial que tanto se fala, vai ter lugar aí para presidente do PT, Gleisi Hoffmann? Então ela deixa o partido e vira ministra de novo? Pois é, essa informação é da nossa super Vera Rosa,
é uma das grandes jornalistas de política que a gente tem em Brasília, e a Vera Rosa, que tem muitas informações em várias áreas, no governo, fora do governo, na oposição. A Vera Rosa trouxe essa informação ontem, de que a Gleisi Hoffmann sai da presidência do PT e vai para um cargo no Palácio do Planalto. A Vera diz que possivelmente será a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do Márcio Macedo, com a função de fazer a interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais, ou seja, com a base histórica do próprio PT. O problema é o seguinte: a Gleisi é briguenta, a Gleisi criou muitos atritos, por exemplo, com o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e aí é que tá, né? Cá para nós, todo mundo sabe que eu detesto fofoca. Você também, né, Raíssa? Lógico. Assina embaixo. Não. A Carolina é que gosta um pouquinho, mas... E ela sim, não está aqui para se defender, a gente manda ver. Não tá aqui para se defender e bater pelas costas é ótimo, mas vamos lá. O problema é que eu já ouvi comentários sobre, e aí, como é que vão ficar a Gleisi Hoffmann e a Janja, porque as duas querem mandar em tudo e pode ter ali faíscas dentro do Palácio do Planalto. Lembrando que nem o mercado, nem especialistas e tal veem com bons olhos as posições da Gleisi, que são consideradas, vamos dizer, mais populistas, mais atrasadas do ponto de vista da economia, pelo menos. Vamos ver, vamos dizer, um movimento arriscado do Lula. Na época até você comentou, logo no comecinho do governo, o próprio presidente veio a público para explicar que ela estava sendo cotada para ministra, mas naquela ocasião ele achava que o PT precisava mais dela, não é isso? Ele falou naquela... Então ele mudou de ideia. Pois é aquela história, né? Na eleição de 2018, quando o Lula, enfim, foi preso, não pôde concorrer, a Gleisi Hoffmann estava doida para ser a candidata e ela era um dos nomes cotados para ser candidata no lugar do Lula, e quem foi o Fernando Haddad. Então isso ali tem na origem um atrito entre Gleisi e Fernando Haddad. Botar os dois no mesmo governo já seria uma confusão, mas a Gleisi ficou de fora, porque, como Lula disse, ela era muito importante no PT, mas ficou de fora atiçando ali o PT contra o Haddad. Então, ela é briguenta, como eu disse, mas o Lula reconhece uma grande lealdade da Gleisi, isso é inegável. Ele é muito grato a ela durante todo o tempo de prisão. A Gleisi foi muito firme no apoio ao Lula e, enfim, essas coisas também costumam ter preço, né? Vamos ver. E aí a reforma do Lula vai caminhando e, curioso, ninguém ouve falar do Márcio Macedo, né? Mas depois que saiu o nome dela ontem, o Márcio Macedo está com uma agenda intensa, vai viajar para cá, vai fazer não sei o quê, vai se meter em não sei o quê. Ele está se mexendo, acho que ele não quer largar o osso, não.